1 aos Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, apenas um verso, o verso de número 16. E o tema dessa mensagem é uma mente brilhante. Vamos repetir esse tema? Todos nós juntos? Vamos lá? Uma mente brilhante. E olha o que nos diz a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Quem conheceu ou quem pode conhecer a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos de novo, só a parte B. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso temos uma mente brilhante. Falar sobre esse assunto é algo fenomenal, porque ter a mente de Cristo é um presente admirável. Durante todo o mês de julho, nós falamos aqui sobre superação. E uma das compreensões, uma das conotações e conceitos que tivemos acerca de superação, é que superação é a capacidade ou a condição de vencer circunstâncias e momentos difíceis, sem ficar paralisados ou abalados por eles permanentemente. Então, superação é a condição de superarmos as dificuldades sem permanentemente ficarmos abalados por ela. E a gente entende, por uma linguagem mais atual e até mais psicológica, que superação também é a capacidade de, absorver impactos, que é o que a ciência, a psicologia chama de resiliência. E todos nós na vida, vez por outra, sofremos alguns impactos. Todos nós, de alguma forma, já fomos atropelados. Se eu te perguntar literalmente se você já foi atropelado, pode ser que ninguém aqui nunca tenha sido. Alguém já foi. Mas alguém aqui literalmente já foi atropelado por um avião? Por um trem? Por um caminhão? Não, porque literalmente esses transportes nos deixariam devastados, destroçados, arruinados. Mas se eu perguntar, talvez alguém aqui já tenha sido atropelado por uma bicicleta. Alguém já foi? Alguém aqui já foi atropelado por uma outra pessoa, por um transeúnte? De repente, você andando na rua, acredito que todos, Alguém sem atenção, distraído ou correndo, apressadamente andando, te deu um esbarrão e você sofreu um impacto. A vida também, ou na vida também, sofremos alguns impactos. Uns maiores, outros menores. A realidade é que, vez por outras, nos encontramos destroçados, esmagados, devastados por algum acontecimento trágico. Mas quem me conhece sabe que eu sou contrário ou contrária à ideia de que a proposta da vida seja de sofrimentos. Não acredito nessa frase. A gente pode ter sofrimentos na vida, mas a proposta da vida não é o sofrimento. Quando nós olhamos para a vida, a gente precisa olhar para ela na sua origem. Quando Deus nos deu a vida, Ele tinha em mente nos dar uma vida plena, uma vida extraordinária, uma vida abundante. Deus não sonhou para nós momentos trágicos, aflições, perdas. Deus não designou para nós lutas, adversidades, provações. O plano de Deus ao nos dar a vida era nos dar uma vida plena. Agora, o pecado trouxe para a vida
todas essas probabilidades de dificuldades. Então, na vida, por conta do pecado, passamos então a ter intervenções do sofrimento. Passamos então a ter, como Jesus disse, no mundo as aflições. Jesus não disse que seria a vida afligida ou por conta da vida, mas Jesus disse que no mundo vocês teriam aflições. E a vida na sua origem é algo tão maravilhoso que precisa ser apreciada, admirada. Jesus em João, no capítulo 10, no verso 10, na parte B, ele diz o seguinte, na parte A ele diz: porque o ladrão, que é a figura de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus dizendo: eu vim para devolver a vocês a vida, e a vida em abundância, a vida extraordinária. Então, apesar dos percalços da vida, a vida ainda é bela. A vida precisa ser aplaudida. A vida precisa ser admirada. A vida precisa ser vivida. E eu escolhi não coexistir com o tempo. Eu escolhi não apenas sobreviver. Eu escolhi viver todo dia a intensidade que a vida tem para me propor. E aí você pode me perguntar: então você não tem problemas? Sim, tenho muitos. Se contasse-os, talvez você choraria comigo. Já sofri muitas perdas, e creio que sofrerei tantas outras. Mas ainda assim eu decidi que a vida é o melhor presente que eu tenho e que eu preciso valorizar. A vida é uma atribuição temporária, a vida é finita, pelo menos nesse plano. Então nós precisamos vivê-la ao máximo, mesmo com todas as dificuldades e impactos que ela pode nos trazer. E quando olhamos e falamos sobre impactos, a gente entende que o apóstolo Paulo vai dizer que vez por outra somos impactados. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, no verso 5, ele diz que somos atribulados de todas as formas, conflitos externos e também temores internos. Somos atropelados por impulsos, por impactos que vêm de fora para dentro. E quando a gente olha isso pela lei ou pelos estudos mais científicos, a gente entende que esses estímulos ou, esses impactos externos é o que chamamos de emoções. As emoções são nada mais, nada menos do que respostas químicas e neurais que o seu cérebro dá a um estímulo externo. Então, nosso cérebro, a gente entende que o nosso cérebro ele é um sistema computacional. Quando ele se vê em uma condição de perigo, ele aciona um mecanismo de defesa. E então ele envia uma resposta química e neural, que é o que chamamos de emoções. E as emoções, elas são acionadas por estímulos externos. Então as emoções é aquilo que acontece de fora para dentro. E a gente vive ou experiencia a vida, sobretudo pelas emoções. Quando, por exemplo, você recebe uma má notícia, é um estímulo externo, é um impacto externo, mas que automaticamente o seu cérebro envia uma resposta. Todo o seu corpo vai ser irrigado por essa resposta, acionado por essa resposta. E imediatamente você aciona tristeza. Isso é emoção. Você recebeu um impacto de fora para dentro e gerou em você uma resposta do seu cérebro, que é a tristeza. Quando nós não temos uma mente brilhante, uma mente iluminada, quando nós não temos uma mente de Cristo ou a mente de Cristo,
nós não conseguimos lidar bem com esse estímulo externo e com essa resposta orgânica. E aí nós sofremos os temores internos, que são os sentimentos. Ao passo que as emoções é de fora para dentro, os sentimentos, eles se originam de dentro para fora. E o que são os sentimentos? São as respostas que damos às emoções. Uma vez que você recebe a má notícia, você fica triste. Quando você não sabe gerenciar isso, quando você não tem uma boa mente, você então sente a emoção. O que pode gerar em você a culpa, o que pode gerar em você a depressão, o que pode gerar em você síndromes. Entende como que é complexa a nossa mente? Quando você se aborrece, um estímulo externo, as emoções que afloram, a raiva. Mas se você não souber controlar os seus ímpetos e a sua mente não for, ou se a sua mente não for a mente de Cristo, você vai gerar o sentimento de amargura, o sentimento de ressentir, o sentimento da mágoa. Olha como é importante termos uma mente brilhante. E não é a psicanálise, não é a psicologia ou a psiquiatria, é a palavra de Deus que nos orienta a termos a mente de Cristo. E aí a gente vê em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2. Olha o que o apóstolo Paulo nos orienta. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sabe o que é uma mente renovada? É uma mente que, foi recuperada, tornou a ser novo. É ter uma mente modificada. Isso é ter uma mente renovada. E como renovamos a nossa mente? Como fazemos a nossa mente a se transformar em algo novo? Tendo a mente de Cristo. Vire para o seu irmão e diga assim: renove a sua mente. Deus quer que tenhamos uma mente nova. E assim como as emoções que são externas passam pelo campo da mente, assim também os sentimentos. Tudo se origina na mente. Se nós soubéssemos quão extraordinária é a nossa mente e o quanto também ela é perigosa, nós trabalharíamos para ter uma mente renovada continuadamente. Não nos distrairíamos em relação a esse cuidado. Assim, a mente de Cristo, ela vai me dar o controle sobre as minhas emoções. Então, quando eu recebo o impacto e que eu fico triste, tendo a mente de Cristo, eu consigo transformar essa tristeza em regozijo. Eu consigo, com a mente de Cristo, transformar essa tristeza em esperança. Eu consigo, com a mente de Cristo, transformar essa tristeza em serenidade. Como nós precisamos ter uma mente brilhante. Porque toda a nossa ação e reação tem origem no campo da mente. Você pensa, você sente, você age. Nas coisas mais ínfimas, nas coisas mais triviais, nas coisas menos visíveis, até para piscar seus olhos. Tudo começa no campo da mente. Você pensa sem perceber, você sente e você age. Algo comum, o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em 2 Coríntios, no capítulo 10,
O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que a nossa mente, ela também é um território minado. E que nós precisamos ter cuidado. Porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo atua na nossa mente, que Deus quer que você tenha uma mente iluminada, que tenha a mente de Cristo, Satanás também sabe que é no campo da mente que ele trabalha. Ele também sabe que é no campo da mente que ele logra êxito contra nós. E em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, ele diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O apóstolo Paulo inicia dizendo que a nossa mente é o lugar onde Satanás, ele levanta fortalezas. E o que são fortalezas? Fortaleza é um lugar fortificado, é um território dominado pelo inimigo. É um lugar proposto ou preparado, projetado para atacar e defender. Satanás, ele sabe que a nossa mente é um lugar propício para ele levantar suas fortalezas. O campo do levante das trevas é a nossa mente. E a gente entende pela palavra que ele se levanta trazendo bloqueios espirituais, erguendo na nossa mente, fazendo com que toda ação humana fique em voga. A gente aprendeu aqui pela palavra que nós precisamos ter a mente de Cristo. Exatamente para que a nossa mente não seja um território aberto, um território vulnerável, um território fragilizado para a ação de Satanás. Se nós soubéssemos o poder que temos em Cristo de proteger nossas mentes, os consultórios terapêuticos, os consultórios de psicologia, a psiquiatria, não teria tantos pacientes. Nós temos uma ferramenta poderosa em Deus para a destruição de fortalezas, que é a palavra de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 16 que lemos, vai nos orientar. E o que é ter a mente de Cristo? Isso é fenomenal. Não é você dizer assim, não, eu aceitei a Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a presença e a ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender as verdades espirituais. Ter a mente de Cristo é ter a presença e a ação do Espírito Santo para nos ajudar a entender os propósitos de Deus. Ter a mente de Cristo é ter a presença e a ação do Espírito Santo, que nos leva a compreender a revelação da sua palavra. Não é um argumento vazio, não é algo que você faz ou que deixa acontecer naturalmente. Ter a mente de Cristo não é algo que surge a partir do nada. É você desejar pela presença e ação do Espírito Santo na sua vida. Nós dizemos aqui, no domingo passado, o pastor falou sobre o domínio, o controle do Espírito Santo. Hoje pela manhã, na última aula do CCM, nós falamos sobre a importância de sermos guiados, controlados, conduzidos pelo Espírito Santo. Só podemos dizer que temos uma mente de Cristo se todas as nossas ações forem controladas, guiadas, passadas pelo crivo da vontade do Espírito Santo. Aí sim, bloquearemos a nossa mente contra todos os levantes das fortalezas das trevas.
Se tivermos o Espírito Santo, a ação dele em nossas vidas, se não levarmos apenas na condução do nosso veículo como um carona, se não formos apenas meio cheios dele, se não vivemos uma vida apenas em partes com o Espírito Santo, aí sim nós teremos a mente de Cristo, uma mente iluminada. Colossenses, no capítulo 3, no verso de número 2, olha o que a palavra de Deus nos diz. Você pode ler comigo? Mantenha os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas. Eu quero que vocês repitam esse versículo e gravem na mente. No tempo já. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Olha que conselho fenomenal que Paulo nos dá para nos livrarmos das preocupações. O que Paulo está dizendo é que você pode controlar aquilo que você pensa. Você sabia que você pode controlar seus pensamentos? Muitas das vezes nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos pela ignorância. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que você pode controlar e decidir o que pensar. Você pode escolher pensar nas coisas que são dessa terra, mas você pode optar e escolher a pensar ou em pensar sobre as coisas que são do alto. Saber que você tem controle sobre a sua mente é libertador. Existe um provérbio que diz que você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça. Sabe o que é isso? Você não pode talvez impedir que um pensamento surja. Mas você pode impedir que esse pássaro construa ninhos sobre a sua cabeça. Ou seja, você pode controlar, você pode decidir não pensar aquilo. Quando a preocupação vier, você pode treinar a sua mente, você pode trocar os seus pensamentos terrenos, o medo, o desespero, a ansiedade, a depressão. Você pode fazer isso. Você não depende de ansiolíticos, você não depende de profissionais da mente. E eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu sou profissional da mente, mas a palavra diz que eu tenho essa autonomia. O Espírito Santo, Deus, colocou isso em mim. Eu posso decidir o que pensar. Diga assim: eu posso decidir o que pensar. Você pode pensar seus pensamentos. Você pode questionar seus pensamentos. É isso que a palavra de Deus diz. E você pode trocar seus pensamentos. Treine sua mente a pensar nas coisas que são do alto. A palavra de Deus, em Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 8, diz para nós: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, diga verdadeiro. Tudo que for nobre, repita aí, nobre. Tudo que for correto, diga correto. Tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Em algumas versões diz: se há virtude e louvor, que seja isso que domine os seus pensamentos. Deus quer que você tenha uma mente boa. Deus quer que você tenha uma mente sadia. Deus quer que você experimencie a vida na sua plenitude. Mas deixa eu dizer para você, você só vai deixar de sobreviver, você só vai deixar de coexistir com o tempo, você só vai deixar de ser o parâmetro do tempo se você tiver uma mente sadia, se você tiver uma mente iluminada, se você tiver a mente de Cristo. Esse é o padrão para viver nessa terra, a plenitude da vida de Deus. Efésios 1:8. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós assim: oro para que os olhos do coração de vocês. Sabe o que é olhos do coração? Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia fala de mente.
A Bíblia fala de faculdade intelectiva. Fala desse campo aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: oro também para que os olhos da mente de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Jesus, em certa ocasião, em Mateus, no capítulo 6, no verso 22, Ele vai dizer assim: olha, se os teus olhos, esses olhos aqui não são esses olhos, órgãos humanos, são os olhos da alma, são os olhos da mente, como o apóstolo Paulo diz. E Jesus vai dizer: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Nós precisamos desejar ter um corpo iluminado. E é através dos olhos do nosso coração, dos olhos da mente, que isso acontece. E olha que o apóstolo Paulo estava orando pelos crentes para que eles tivessem uma mente sadia. E nunca houve um tempo em que fosse tão necessário orarmos para que o Senhor curasse nossas mentes. Como nós temos sofrido intervenções malignas por conta das ações malignas no campo da nossa mente. Como Satanás tem interferido com tantas informações. Hoje tem até um termo novo para designar isso: infoxicações. Nós estamos intoxicados de tantas informações malignas que adoecem a nossa mente. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu oro para que vocês tenham uma mente iluminada. Nós podemos trabalhar a nossa mente, nos livrar de pensamentos paralisantes, de pensamentos autodestrutivos. Em Filipenses, uma palavra muito conhecida, em Filipenses no capítulo 3, verso de número 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é esquecer? Esquecer é deixar de lembrar. Diga, deixar de lembrar. Esquecer é remover da memória, é tirar da mente. Nós precisamos remover tudo aquilo que o passado muitas das vezes nos afixa, nos ancora, para que possamos ser projetados para o caminho que Deus tem para nós. Precisamos remover da nossa mente os traumas vividos, as dores vividas, as perdas, os lutos. Por mais que isso pareça difícil, pois é, a Bíblia nos diz que precisamos nos esquecer das coisas que para trás ficam. Tire da sua mente. E isso é plenamente possível. Isso é alcançável, gente. A gente não tem ideia. Deus colocou dentro de nós todo o mecanismo que precisamos para remover da nossa mente todo o pensamento autodestrutivo, todo o pensamento autoparalisante. Ele colocou dentro de nós essas ferramentas. Mas maior do que as ferramentas que Ele nos colocou, Jesus vai dizer para nós, lá em João no capítulo 14, no verso 26, e eu vos enviarei um conselheiro, o Espírito Santo, que te ensinará, que os ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Sabe o que é isso? Temos uma arma poderosa, temos um agente poderoso, temos um tesouro, temos a pessoa do Espírito Santo. E se você pedir, Ele pode remover toda lembrança dolorosa. Ele pode remover todo o passado de dor. Ele pode te ajudar a remover tudo aquilo que te faz parar, que te faz estagnar diante das possibilidades do novo. Você tem um mentor dentro de você, o conselheiro. Você tem alguém que te ensina, que é o Espírito Santo. Então é possível, é alcançável, é cabível. Você pode controlar a sua mente.
A palavra de Deus, ela sempre vai nos levar a entender que nós temos esse poder. E aí você pode perguntar ou falar, mas pastora, eu já tentei e não consigo. Eu não consigo deixar de pensar. Eu não consigo deixar de lembrar. Eu não consigo me liberar. Eu não consigo avançar. Eu não consigo mudar os pensamentos. Vez por outra eu até tento, mas de repente estou pensando de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode pensar que não consegue, mas você consegue. Diga assim, eu consigo. Então como conseguir cuidar da minha mente? A palavra de Deus é a nossa ferramenta. A palavra de Deus é o nosso remédio. A palavra de Deus é o nosso antídoto. Então, o caminho é: medite na palavra de Deus. Quer ter uma mente sadia? Quer ter uma mente iluminada? Quer ter uma mente brilhante? Medita na palavra de Deus. Mas pastor, eu não sei meditar. E meditar não é o que a yoga propõe. A yoga propõe a meditação como estado de mente neutra. Não é? Você tem que esvaziar a mente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em se tratando de mundo espiritual, não existe neutralidade. Não existe mente neutra. Não existe terreno neutro. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, no capítulo 8, no verso de número 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, ou você tem a mente de Cristo, ou você tem a mente carnal dominada pelas trevas. Não existe território neutro. Ou você tem a mente iluminada, ou você tem a mente entenebrecida. Ou você tem a mente de vida, ou você vai ter a mente de morte. Ou você tem a mente do Espírito, ou você vai ter uma mente carnal. Então meditar não é ausência ou neutralidade da mente. Meditar, ao contrário de estado de mente ou estado da mente neutra, ao contrário disso, meditar é atenção concentrada. O apóstolo Paulo diz que a gente precisa levar os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo. Isso é meditar na palavra. Mas pastor, eu não consigo meditar. Algumas pessoas dizem isso, e talvez seja essa a sua desculpa, a sua prerrogativa. Não, eu não consigo meditar. Eu começo a ler, daqui a pouco eu estou pensando em outras coisas. Eu começo a ler, daqui a pouco a minha mente se distrai. Você consegue sim. Você só não sabe que consegue. Quem aqui sabe se preocupar? Levanta a mão. Quem sabe se preocupar? Se preocupar com a conta que tem que pagar, se preocupar com o vizinho, se preocupar com a mãe, com o parente, com o Covid, com a morte. Todos sabemos nos preocupar. Se preocupar com a prova, com o namoro, com o casamento. Todos sabemos nos preocupar. Então, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque preocupação é meditar nos problemas. Lembra do que o apóstolo Paulo nos ensinou? Troque de pensamento, querido. Pare de meditar nos problemas e medite na solução. E a solução é a palavra de Deus. Então você pode pensar, você pode meditar, você pode nutrir-se, você pode abastecer-se pela palavra de Deus. Existe um filme com o nome do nosso tema, Uma Mente Brilhante. E nesse filme ele vai narrar a biografia de um fenomenal, de um fantástico matemático por nome John Nash. John Nash foi um homem muito habilidoso na área matemática. E ele ganhou um prêmio Nobel, o prêmio Nobel de Ciências Econômicas.
Parece linda a história dele, mas não é tão fácil, não foi tão fácil. Porque John Nash sofria de um grave problema mental. John Nash era esquizofrênico. E a esquizofrenia é um distúrbio que causa surtos em que o mundo real acaba substituído por delírios e alucinações. Pessoas que sofrem de esquizofrenia, eles veem coisas e pessoas que não são reais. E John Nash, ele era esquizofrênico. Ele foi diagnosticado, ele foi internado numa clínica psiquiátrica. Mas sabe o que é bonito na história de John Nash, que fez ele ter esse título de ser um homem com uma mente brilhante? Porque ele decidiu controlar os seus distúrbios mentais. Quem tem esquizofrenia vive condenado a essa enfermidade, a essa doença, porque ela não tem uma aparente cura. A pessoa vê e fala com pessoas que não são reais. E o que John Nash começou a fazer? Ele começou a pensar os seus pensamentos. Ele começou a treinar a sua mente contra a esquizofrenia. Então, quando ele estava dando aula, quando ele estava fazendo alguma coisa, que ele tinha os seus devaneios, as suas alucinações, e que ele via pessoas falando para ele alguma coisa, ele chegava perto de alguém e perguntava: você está vendo alguém aqui? Aí a pessoa dizia: sim, tem alguém falando com o senhor. Ele dizia: então vou dar atenção. Outras vezes ele perguntava: tem alguém aqui falando comigo? A pessoa falava: não, não tem ninguém. Ele: então vou ignorá-lo. Ignorando seus devaneios, suas alucinações, esse homem conseguiu vencer e ser um habilidoso cientista na área econômica, ganhando um prêmio Nobel. Se uma pessoa com problemas de distúrbios mentais conseguiu controlar a mente dele, imagine você que tem a mente de Cristo, querido. Para de se aculatar aquilo que o diabo disse. Ah, você é depressivo, você é ansioso. Não, eu tenho a mente de Cristo. E hoje eu estou liberta em Cristo. E hoje eu vou viver uma nova vida em Cristo. Porque eu tenho a presença e a ação do Espírito Santo, que torna a minha mente brilhante. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Você pode gerenciar seus pensamentos. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, o apóstolo Paulo, ele vai relatar as virtudes do fruto do Espírito. E uma das virtudes é o domínio próprio. Domínio próprio é o mesmo que autogoverno. Você não pode ser gerenciado pelas suas emoções. Lembra as respostas químicas e neurais do teu cérebro aos estímulos externos. Você também não pode ser guiado pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, porque a Bíblia diz que o sentimento do homem, ele é enganoso. Você não pode ser guiado pela sua própria carne, porque quem tem a mentalidade de carne ou da carne tem a mentalidade de morte. Então você precisa ser autogovernado pelo Espírito Santo. E ele habita dentro de você. Autogoverno. Isso faz com que eu tenha uma autorresponsabilidade com aquilo que penso. A minha mente é uma mente lavada e remida. A minha mente foi uma mente tocada pela renovação. A minha mente agora é uma mente de Cristo. E eu posso sim guardá-la. Eu posso sim protegê-la. Eu posso sim, sabe, cuidá-la. É isso que Deus quer que nós, nessa noite, entendamos. Isso vai te libertar de muitas coisas. Isso vai fazer com que você pare de transferir a responsabilidade do seu cuidado mental para seu marido, seus filhos, porque você me entristece, você me magoa. Não, autogoverno, autocontrole, domínio próprio. Eu tenho controle sobre minha mente. Deus me deu esse controle. Eu posso decidir o que pensar. Eu posso pensar o que eu estou pensando. Eu posso avaliar meus pensamentos. E eu posso ter o melhor de Deus nessa terra.